Está entrando no ar, Programa Rema, na 102.9 FM. Dinamismo. Falar no finalzinho da programa que entrar no embalo é hoje. Louvores. Palavras de Deus. Passando aquele lazer espiritual, vamos dizer assim. Na 229 FM. A sua rádio, a nossa Rádio Vitória. É isso aí, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma noite aí, festividade espiritual, toda segunda-feira, programação Rema no ar, gente. Olha só, hoje nós estamos aí em nome de Jesus, né, com a graça do Senhor Jesus. Muitos louvores, né, nos antecederam aqui, vieram antes, para edificar a sua fé, e nós estamos muito felizes nesta segunda-feira gloriosa, viu? É gloriosa sempre a segunda, sempre a terça, a quarta, a quinta, mas acontece que segunda-feira, gente, é dia de programação Rema. Falar então, né, em programação Rema, gente, tá aqui hoje em nome de Jesus, como sempre, né, nos auxiliando na programação, ele que é, né, praticamente um integrante aí da equipe Rema, nosso querido irmão Isaías, professor da escola dominical, né, da nossa EBD, né, Escola Bíblica Dominical do Ministério Restauração, irmão Isaías Fagundes. Uma boa noite, irmão Isaías Fagundes, em nome de Jesus, à vontade, como sempre. Glória a Deus. Bom, meu irmão Elton, os nossos ouvintes, uma boa noite, a graça e a paz de Jesus seja com todos. É um motivo de muita alegria e satisfação ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui participando desta grande programação para falar acerca da Palavra de Deus. E por falar acerca da Palavra de Deus, irmão Isaías, eu tive que fazer aí um convite, né, especial para o nosso obreiro Guilherme, gente, né, o obreiro Guilherme, que também é, né, um dos professores da Escola Bíblica Dominical, né, com uma vasta experiência, né, com a Bíblia Sagrada, um homem simples, humilde, mas com uma profundidade excelente, né, porque o Espírito Santo habita nele, e o nome dele é Guilherme. Amado, qual é o teu sobrenome? Te apresenta aí, é a primeira vez do Guilherme aqui, né, na Rádio Vitória, quem sabe uma das mais vezes o amado vai estar com a gente aí. Vai lá, Guilherme, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meu irmão Elton, Amém. Paz do Senhor, meu irmão Isaías, paz do Senhor aos irmãos que nos escutam também. Graças a Deus, queremos adorar a Deus nesta noite, discutir com os irmãos alguns assuntos, aprender, né, junto com os nossos irmãos, nesta noite abençoada de segunda-feira, né. Para nós, quem não nos conhece aí, nós chamamos Guilherme Nunes, né. Olha, temos só a honra, a gratidão, o convite do nosso irmão Elton de estar aqui esta noite para compartilhar junto com os irmãos e aprender junto com os irmãos aí. Que Deus nos conduza, nos dê nesta noite a direção do Espírito Santo, para que venhamos aprender sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, amém? Mas que coisa, na verdade, como se diz, né, é para nós, irmão, a nossa... Agora há pouco agora me fugiu da cabeça, né? Você disse que a honra é nossa, irmão Guilherme, a honra é nossa, né? De estar com a gente aí, tá? Vai um abraço aí, agora é a hora do abraço, eu quero mandar um abraço, né? Aleluia, pro Brasil inteiro. Diz que essas rondas aqui, ô Guilherme, da Rádio Vitória ali, ela atravessa aí olha, ela vai no Brasil inteiro aí, né? A mídia social vai longe, né, irmão Guilherme? A mídia social vai longe. Irmão Isaías havia falado, né, irmão Isaías, dessa questão, né, das mídias sociais, né, como ferramenta da proclamação, né, irmão Isaías, do Evangelho. Glória a Deus, né? Verdade. Inclusive, nós temos um compromisso também, né? Aliás, uma das variedades de temas que a gente tem é tratar sobre essa excelência das mídias sociais aí. Né, a gente tratar, ver o quanto ela faz mal, o quanto não faz. É bom, né, a gente falar dessas coisas aí, né? Mas vamos deixar para uma próxima vez, né? Muito bem, hoje nós queremos falar, amados, sobre o assunto psicologia. E ainda queremos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal. É isso aí, meus queridos e amados irmãos, né? Uma boa noite para quem liga o rádio agora, gente, né? Na 102.9 FM, a programação Rema, quem vos fala é o irmão Elton Ferraz. Olha só, tá na mesa, né? Comigo aqui hoje, né? 3 professores da Escola Bíblica Dominical, entre eles o nosso líder aqui, né? Da área, né? Nosso irmão Reinaldo, que acabou de chegar, Isaías Fagundes, e o nosso irmão Guilherme Nunes, né? Já tem se apresentado. Então quero, né, passar
essa oportunidade aí de apresentação para o nosso irmão Reinaldo Carrion. Tá, acho que um pouco tá desligado aí, vamos ver. Aí, liga aí. Não tá chegando. Vai lá agora, vamos ver. Não tá também? Tudo. Agora sim. Maravilha aí, de Deus. Te botei no ar aqui. Foi falha minha, Reinaldo, vai lá. Paz, Senhor, a todos os ouvintes essa noite, irmão Elton, os irmãos aqui que estão conosco nessa noite, com grande alegria estamos aqui, meu irmão. Chegamos um pouquinho atrasado. Tem problema. Tava com um compromisso um pouquinho antes aí. Mas estamos aí hoje para aprender um pouquinho com os irmãos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudades dos ouvintes. Com certeza. Né? Mas glória ao nome do Senhor aí. Diz que a saudade é o chamado que a gente tem, né, irmão? É verdade, que arde irmão. no coração. Aleluia. Irmão Reinaldo, olha só, vou deixar pra ti o início da batata quente, que nem a gente fala aqui. Glória a Deus, né? Essa questão da depressão que tem assolado, né, o nosso povo, né? Não só o povo, o povo fora da igreja. Hoje a gente quer falar do povo mais interno. Talvez você pode usar aí o argumento de depressão pro pecador, pro crente, você fica à vontade. Meu primeiro, o que seria? O que seria, na verdade, uma definição prática. Uma definição. O que seria, irmão Reinaldo, depressão, amado? Vai lá. Tua ideia aí, tua visão bíblica, depois na sequência, irmão Fagundes vai falar e o irmão Guilherme Nunes vai dar uma... Glória a Deus. Muito vai obrigado, lá, irmão, pelo que me parte aí. Na verdade, a Bíblia, ela é muito clara, meu irmão. A Bíblia, primeiro que a Bíblia, ela traz uma ideia de... Ela não traz necessariamente uma ideia de... A palavra depressão. Mas abriu atrás, meus irmãos, algo semelhante. Alguns dias atrás nós estávamos diante de alguém ministrando uma palavra em Eclesiastes 7:7 e falava sobre o quanto uma pessoa ela pode enlouquecer. Né? E a Bíblia ela chega ao ponto, né? O sábio Salomão ele fala em Eclesiastes 7:7 que a opressão ela causa enlouquecimento à pessoa. Então aqui tu já vai começar a ter uma ideia do que pode ser. Porque eu acho que depressão a definição absoluta talvez nós não teríamos. Por quê? Eu vou explicar por quê aqui, começando a minha parte que me cabe. Claro. Porque dependendo da minha estrutura, irmão Isaías, pra mim eu posso suportar algo. Dependendo da minha estrutura, eu posso suportar um certo tipo de opressão. Agora, talvez o Senhor, na sua estrutura, você pode suportar, quem sabe, menos ou mais. Então, a consequência dessa opressão talvez não vai ser necessariamente igual para mim e igual para outra pessoa, ou vice-versa, né? Então, a definição, por mais que tente chegar a alguma coisa absoluta, a gente não vai conseguir. A gente vai chegar próximo. E a Bíblia dá a entender exatamente isso. Que o enlouquecimento, né? Eu tô quase falando aqui que é consequência, mas é que eu acho que a consequência está ligada com a definição. O enlouquecimento de alguém ao ponto de ela... perder um pouco da sua razão, perder um pouco do seu sentido, do seu juízo, é um começo de depressão. Perfeito. Então eu vou começar defendendo essa linha assim para nós começarmos o nosso assunto aqui. Amém? Vai aprimorando lá depois, lá, né? Tá ok. Beleza, é isso aí, irmão. Irmão Isaías, né? Mesma pergunta, né, pro irmão, né? O que seria depressão, uma definição, e para ajudar a gente, para ampliar a visão, etc. Bom, a definição mais comum, assim, secularmente dizendo, ela vai falar que a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional das pessoas, né? É o que se diz aí fora. Ou o que se diz na interpretação que se tem sobre esse problema. Ok. Inclusive, sempre se refere que essa situação passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e pode combinar-se entre si. Então, mostra-se diversos fatores, né? Baixa autoestima, tristeza profunda, coisas do tipo. No entanto, a gente olhando no campo assim, apenas olhando, contemplando de uma maneira mais somente natural, né? Verdade que existem duas realidades que às vezes a gente separa, mas que andam junto. Às vezes o natural anda junto com o espiritual, anda junto com o emocional, né? E nós vemos que isso tem sido uma grande realidade nos tempos atuais. É uma coisa que até é preocupante, né? Eles chegaram a considerar uma doença, né? A depressão, porque até então se falava muito sobre um transtorno psíquico, né? Um transtorno. Exato. Hoje já se fala muito sobre doença.
Para ver tamanha a dimensão que esse mal, né? E alguns vão dizer que é um dos males que afeta o nosso século, mas eu vejo que tudo isso, e aí depois a gente vai ao longo falar sobre isso, ele é o resultado desde o princípio do afastamento do homem diante de Deus, né? Exato. É uma consequência Eu gosto sempre de dizer que enquanto o homem estava no jardim, ele tinha acesso a algo que depois, fora do jardim, ele ainda carregou resquícios de como que fosse uma radiação ainda que ele carregava consigo, mas que com o tempo foi reduzindo isso. Entendi. E o homem cada vez estando mais longe de Deus. E, consequentemente, isso vem afetando a humanidade, né? Vem afetando a humanidade. Mas, como o irmão disse aqui, é uma realidade e é até difícil de explicar. Porém, isso tudo é um resultado da consequência da queda do homem. Ok, né? e é difícil de explicar exatamente pela profundidade dela, Exato. a seriedade dela, né? É tão verdade que há muitas formas de explicar e definir, né? Essa questão de depressão. E por existir várias formas de explicar, eu tô aqui com mais uma oportunidade, nosso irmão Guilherme, né, de dar a sua explicação aí sobre essa questão aí, então, irmão Guilherme, da depressão. O que seria, amado, né, para colaborar com a gente, ampliar a visão, essa questão aí de depressão, irmão Guilherme Nunes. Glória a Deus, irmão Elton, irmão Reinaldo. Pela palavra que o irmão Reinaldo ali me chamou bastante atenção, no sentido de que não, é algo muito difícil de se definir, né? Exatamente, porque pode para alguns ser pouco e para outros ser muito. Mas definição, na verdade, irmãos, acredito eu, penso, né? Ela é uma dor invisível que atinge a alma do homem, né? A alma da pessoa, no sentido de deixá-la mal, né? Ao ponto de a pessoa ter dor, amargura, ter vários sintomas, né? Que se refletem na realidade, né? No nosso dia a dia e no exterior nosso, né? Como o irmão Reinaldo bem colocou ali, a Bíblia não vai mencionar a palavra depressão bem precisamente, mas vai colocar muitas vezes como dor, como angústia, como tristeza, né? E é uma coisa muito, muito melindrosa de definirmos, porque há um estado deprimido antes de se chegar a uma depressão. Né? Há um estado deprimido, há algo muito melindroso, porque a Bíblia fala do dia mau, aquele dia de angústia, aquele dia que a gente vai ter aquela dificuldade, né? Mas isso ainda não é uma depressão, mas há uma profundidade que, dependendo de onde chegarmos, né, a gente cai nesse quadro de depressão. E isso também está relacionado ao teu relacionamento com Deus, né, meus irmãos? Porque o que acontece, à medida que tu vai te relacionando muito mais próximo de Deus, o teu suportar esse dia da angústia, ele vai ser muito mais tranquilo, assim, muito mais... Verdade. Não que tu não vá passar o dia de sol, né? Mas tu vai passar ali, pelo menos, agarrado nas mãos do Senhor, né? Reinaldo, muito interessante, irmão. Tu abriu, viu? É interessante, então, Reinaldo, na tua colocação ali no paralelo do amado, que não precisa, então, a pessoa, o crente, o cristão, que tenha o alcance ali, ele tem a oportunidade, pelo menos, de ter o alcance da visão, ele não precisa chegar no estágio profundo dessa depressão, né? Porque, como se diz, angústia, esse estado deprimido, etc., todos podem ter. O crente pode ter, né? Ele não precisa, acho que se aprofundar nessa depressão tem algum problema, né? Mas vamos lá, vai lá. Irmão. Só colocando, irmão, pode falar. Interagindo com os irmãos, a depressão, ela se caracteriza por um estado permanente na pessoa. Algo que né? vai longe. Porque é algo que vai longe, irmão. É num estado permanente. Quando a pessoa ela é muito cíclica, ela é muito, digamos, rotativa. Ela se caracteriza mais nesse sentido. Quando aquilo não passa, quando aquela dor não passa, quando aquele sentimento não é vencido, ele dia após dia ele perdura. Fica meio que dominante, né? Fica meio que dominante, perfeito. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a depressão é o cárcere da alma. O cárcere da alma, perfeito. É a prisão, né, Isaías? É a prisão da alma. Só que o irmão estava dizendo aqui, uma das coisas que a gente tem que talvez entender é que, primeiro, que nem toda tristeza ela é depressão, né? A depressão ela é os próprios especialistas que lidam com isso, né? Os psicólogos, psicanalistas e todos que fazem parte desse ramo, eles vão dizer que é sim
envolve a tristeza, mas uma tristeza profunda. Verdade. Não é aquela tristeza que a gente sente, talvez, quando a gente perde alguém. Não é só especificadamente naquela situação, porque ficar triste por perder alguém, todos vão ficar. Mas nem todos podem se dizer que estão num estado depressivo. Ficar triste por estar desempregado, ficar triste por... quantas situações que nos rodeiam, né, que nos entristecem, né, que nos abalam, São muitos. mas ainda isso não pode ser caracterizado como uma depressão, porque a depressão ela é caracterizada por uma tristeza profunda, ao ponto de que ela chega ao ponto de aprisionar o cárcere da alma, que nem diz o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, de encarcerar essa pessoa, dela não ter ânimo de fazer nada e coisas do tipo. Claro que eu acredito que eu não quero ser reducionista, porque também eu não lido com isso como um psicólogo, não sou psicólogo, mas como a palavra de Deus, ela contém resposta para tudo, né? E tem gente até que se ofende, né? Não faz muito, uma cantora, aquela Isadora Pompeu, se bem me recordo, é Pompeu, né, o nome dela, né? Ela esteve num programa, e isso foi divulgado na internet por um pastor que fez uma censura, que ela disse que ela foi curada pela depressão, e uma psicóloga que estava naquele programa que ela falou isso, se ofendeu com isso e censurou ela direto, assim, cara a cara. Exato. Porque não se aceita, né? Então eu acredito que, por mais que esses especialistas talvez não compreendam isso, ela é muito além do que a própria ciência ou a psicologia possa explicar, né? E a resposta está em Deus e na palavra de Deus. Amados, agora juntando, e agora a gente sempre quando vai descendo para as perguntas ali, você pode usar a primeira e a segunda junto e vai desenvolvendo a situação. Agora, o que é depressão nós já definimos, né, basicamente, até pelo tempo, mas veja bem, ainda é fato, gente, porque a depressão, ela foi uma das doenças, né, do século que marcou a história, até é tão verdade isso que ela atingiu até a igreja, gente. O que me assusta e a minha proposta do tema esta noite é pra gente abrir os olhos das pessoas, irmão. Será que vamos lá. É fato ainda, irmão Reinaldo, que a depressão é a doença do século? Nós temos que olhar para ela como um ato assim perigoso. Olha, cuidado, hein? Você pode chegar lá, hein? Mais ou menos assim, irmão Reinaldo. Vai lá. Na verdade, meu irmão, eu até estava observando essa pergunta sua, e existe uma coisa, irmão, que não sei se os irmãos conhecem aqui, Janela de Overton, já ouvi falar assim, senão depois os irmãos aí, o tempo não me permite falar muito sobre isso aqui, mas na verdade ela dá a entender assim, que ela faz com que as verdades elas sejam relativas, e aquilo que é verdade num tempo pode se tornar inverdade no outro tempo, ou vice-versa, né? Então, essa questão específica da depressão, eu vejo que na verdade ela sempre existiu. E nós vamos ver, inclusive, na Bíblia, algumas pessoas sofrendo. Eu poderia citar caso de Noemi, caso de Papelias, que não foi um simples sofrimento momentâneo, como que os irmãos aqui, mas foi um sofrimento bastante angustioso para suas vidas, né? Porém, nós vamos ver, meus irmãos, que nos últimos tempos que nós estamos hoje, sim, nós vemos, primeiro que temos conhecimento, eu acho, da ação, assim, né? E segundo, que eu vejo também, o irmão aqui abriu um precedente que, como consequência do pecado, né? E eu vejo que a cada dia que nós nos aproximamos mais de Cristo, a Bíblia nos apresenta Cristo como um relógio do mundo, né? Israel também como relógio do mundo. Verdade. Mas a cada dia que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos ver cada vez mais, irmãos, ações, meus irmãos, no mundo espiritual e no mundo físico, enfim, em todas as áreas, uma ação muito grande do inimigo. E aqui, meus irmãos, eu sou obrigado a entrar para essa área da depressão. Pelo fato, meus irmãos, de haver uma ação muito grande do nosso adversário, então, consequentemente, nós sentimos esse impacto muito grande. E às vezes, e aí eu vou entrar no ponto que eu comecei defendendo aqui, dependendo da sua estrutura, talvez você vai passar por isso.
Mas dependendo da sua falta de estrutura de sua vida com Deus, talvez você pode ser atingido e, quem sabe, infelizmente, até mesmo bombardeado, né? Eu estava hoje no meu trabalho e alguém me comentava, me relatava um testemunho que foi num casamento de família e nesse casamento havia uma jovem convidada, inclusive para ser madrinha, aquela coisa toda. E aí sentiram a falta dela no casamento. E aí o casamento rolou, a festa rolou, sei lá, chegaram por volta da madrugada e disse que esse meu colega que estava contando também estava nessa festa, ele disse que chegou por volta de 4, 5 horas. Quando deu 6, 7 horas da manhã, ligaram, os familiares começaram, deve ter um grupo de telefone, e começaram a se ligar um para o outro, dizendo que essa menina havia se matado. Nossa. Uma coisa terrível, assim, né? Fatal. E é claro que existe um contexto, eu não vou expor o contexto dessa menina aqui, mas pelo que ele relatou, você percebe que era um contexto de uma depressão muito grande, uma pressão muito grande, na verdade, do adversário. Então tu vê que, na verdade, existe sim uma causa. Às vezes até no mundo físico, mas também uma causa espiritual, meus irmãos. Sim. E que cada vez mais nós estamos sendo impactados. Então eu vejo sim, de certo modo, algo bastante evidente nesse século presente, assim. Ok, muito bem, muito bom, muito bom. Vamos lá. Pode ir lá. Eu queria Esse é horário de interação, pode interagir, não também. precisa esperar por mim, não. Glória a Deus. Eu queria fazer uma pontuação, só 2 pontuações ali dentro do comentário do irmão Reinaldo que ele colocou ali. É que nós, como igreja do Senhor, ainda temos uma grande dificuldade em trabalhar esse assunto de depressão. Temos uma grande dificuldade de aceitação, porque a gente tem 2 tipos de pensamento em relação a esse assunto, né? Eu até anotei aqui, a gente tem o tipo de pensamento aqueles que pensa que todo crente é imune à depressão, que não pode adquirir, não pode ter depressão, né? Mas como o irmão Reinaldo bem pontuou e colocou ali, né? A Bíblia é repleta de casos, né? De próprio Elias e como ele colocou ali, de pessoas que sofreram isso, né? E depois a gente tem o segundo caso também, que os que crerem, né? Que não tem a ver com a fé. Com a depressão, que ela não tem a ver com a fé. Daí eu volto ao ponto que o irmão Isaías colocou aqui também, né? Que ela tem a ver com a fé, sim, por causa do pecado. Há uma ação maligna, como o próprio irmão Reinaldo colocou, em cima de tudo isso. Então é algo muito difícil de trabalhar. A gente vai ver, acho que na terceira pergunta nossa lá, como tratar, né? Como na verdade, combater a depressão, na verdade. A gente vai ver que para combater vai ser necessário... Eu tô louco para chegar ali, mas não vão chegar. Acho que a gente consegue. Não, nós damos... Deus o livre, senão... E é interessante, irmão, nós Temos entendemos que chegar lá hoje. assim como a enfermidade, toda sorte de enfermidade, a Bíblia também apresenta ela como uma consequência do pecado. A natureza dela tá lá, né? Gênesis capítulo 3. Porém, o que acontece hoje, a doença? Hoje elas se tornaram somáticas, o senhor gosta de defender bastante esse ponto, né? É verdade. E assim são outras doenças. É o Elas corpo. originam-se do pecado, agem muitas vezes debaixo de uma opressão, mas devido a população acabar sendo afetada constantemente, elas acabam se tornando comuns no nosso dia a dia. E aí, não necessariamente gerada por uma situação espiritual, mas também por uma ação psíquica da pessoa. Física, no caso, seria uma ação física, né? Exatamente, né? Física, mas também no emocional, que tem a ver com o espiritual, na realidade, né? Porque a Bíblia vai dizer que a alma, né, é a sede do nosso pensamento, das emoções. Então, quando atingida, né, quando assim sofre, a gente sente e se reflete, né? Reflete no corpo até mesmo. Pegando um embalo aqui dos irmãos, Senão tu não eu tenho... fala, né, meu irmão? Nós falamos bastante. Eu tô com Pegando sede de falar. um embalo, que eu tenho uma convicção, irmão Elton, irmãos que aqui estão comigo, de que a depressão ela é sim um mal, é uma realidade, contra fatos não há argumentação, né? A gente vê uma realidade. Porém, eu creio que, e aí os irmãos falaram, às vezes a gente se a gente não vigiar, nós cristãos, a gente se torna muito reducionista sobre o assunto. Certo. Porque você vai encontrar muitos cristãos dizendo que depressão é demônio. Eu acho que todos aqui já ouviram, né? Sim. É demônio. Não, nós já... Isso é antigo, né? É antigo. Mas ainda tem. No entanto, numa escola bíblica que eu estava ministrando, até uma irmã chegou e tocou no assunto de depressão, que do nada o assunto caiu pro lado da depressão, e a irmã falou isso. E aí eu disse, irmã, e é o que eu vou dizer aqui, eu tenho uma visão, e isso eu entendo por aquilo que a gente conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, de que existe algumas situações. A depressão, ela pode sim, ela pode ser gerada por possessão também,
ela pode ser gerada por opressão também, né? Por opressão, Sim. uma pessoa oprimida, né? Porque esse é o propósito do diabo, é oprimir as pessoas diante dos seus problemas. Quando a pessoa está com um problema, o que ele faz? Ele quer pisar na cabeça da pessoa e quer que a pessoa cada vez mais esteja com a cara no chão. Fato, né? Até que ela tire a própria vida. Quem tira a própria vida, eu creio que não é somente a depressão, mas a opressão, a depressão por intermédio da opressão pelo diabo, chega a tal ponto de fazer com que a pessoa chegue a esse ponto de tirar a própria vida, de não aguentar mais. Então existe também essa questão, como a pergunta fala, será que realmente ela é ainda a doença do século? Eu creio que sim e não. Eu creio que sim, porque os tempos que nós vivemos se intensificou as coisas. Existe até um livro que é a Sociedade do Cansaço. E eu tenho um lá que eu não me lembro o tema, que eu tô lendo, eu tô na metade dele, que ele fala bem assim, como a modernidade tornou a felicidade impossível de ser alcançada. Aí tem um patinho sendo apertado num torno. É muito tremendo aquilo ali. E aí ele mostra que a sociedade, a modernidade... Ele não está falando de uma visão cristã, mas eu encontro na Bíblia falando sobre o sistema do mundo. Claro. Um tempo que aprisiona as pessoas, um tempo em que faz com que as pessoas cada vez mais sejam infelizes, quando na verdade elas têm tudo aquilo que outrora lá no passado achavam que se tivesse seriam felizes. Mas ela corre atrás de algo que torna ela cada vez mais infeliz. Então o tempo que a gente vive, até a questão inclusive que a gente usa aí as ferramentas, as mídias sociais, o desenvolvimento da humanidade, parece que tudo isso era para levar o homem para a evolução, né? Mas a gente vê que o homem cada vez está pior assim, em vários gêneros, vários estados, e isso intensifica. Então sim, porque a intensidade que tem atingido problemas, inclusive nos adolescentes. Sou pai de adolescente, o irmão Elton é pai de adolescente, não sei se o irmão tem adolescente. Pré-adolescente, na verdade. Pré-adolescente, 10 anos. E a gente sabe que o quanto essa nova geração tem sido atingida assim, com uma descarga enorme para que caia nesse aspecto. E, e não só os adolescentes, os jovens, como também os mais velhos. As crianças também, existe pesquisas aí que falam sobre crianças com depressão. Aleluia. Então, olha o tamanho da opressão no tempo que nós vivemos. Sim, nesse quesito, a doença do século. Não, porque a depressão, como o irmão citou ali, já vem muito anterior. Desde a queda do homem, a gente vai ver. Eu, na minha visão, talvez os irmãos aqui discordem, quem ouve, na minha visão, Jacó, ele tinha alguns aspectos de depressão, por algo que ele sentia, rejeição ali e tal, só que ele não demonstrava como geralmente as pessoas mencionam a depressão, tipo, a pessoa tem que só se isolar ali no cárcere, igual Davi, Salmos lá, em Salmos, que vai mostrar no versículo, no Salmos 18:4, que diz assim, tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me atemorizaram, tristeza do sepulcro me rodearam, laços de morte me surpreenderam. Não é só esse aspecto também, existem outros aspectos. Então a gente vai ver muito lá no princípio, muitas situações que acontecem que vão mostrar coisas semelhantes. Então desde o princípio, a partir de que o homem se afasta de Deus, o homem começa a ter um abalo ali na sua estrutura, um abalo de vários aspectos. E eu vou parar aqui, senão eu me empolgo e vou longe. Glória a Deus. Hoje tu não tá sozinho comigo, né, mano? Aleluia. Eu pego. Não, e é gostoso porque eu pego o Isaías, né? Quando a mesa tá comendo a gente aqui, mas Deus livre, eu não preciso fazer nada, né? Eu fico só na carona. Ah, glória, aleluia. Mas hoje eu tenho carona, hoje eu tenho tudo aqui, glória a Deus, né? Irmão Guilherme, aleluia, pode acrescentar aí, né, na colocação do irmão Isaías, né? E é interessante essa colocação, Isaías, que e junto do irmão Reinaldo, que é o seguinte, a depressão, irmão Guilherme, ela foi sistematizada, mas ela ela não é a doença do século, né? Porque ela já existia há muito tempo. Ela só não era tecnicamente falada, né? Mas ela existia na questão da experiência humana. A depressão já existia lá, né? Na antiguidade. E hoje ela foi sistematizada pela psicologia, a ciência, entre aspas, né? Que também tem contradições aí, né? Se ela é uma ciência de estudo, mas não é absoluta. Tem uma série de coisas. É vocês que estão aí, tá? Eu tô por vocês. Agora veja bem, irmão, vai pra ti.
tá? O senhor encara como depressão do século, né? Ou o irmão tem, assim, ela como... Não, irmão, eu acho que não é tanto quanto, etc e tal. Ela tem aparecido bem, né? E o irmão já pode aí também, irmão, entrar nessa questão aí, glória a Deus, né? Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta... Não, se o irmão só responde a segunda e depois eu vou fazer uma coisa legal aqui, tá? A segunda, só a segunda. Vai lá. É fato, irmão, que a depressão é a doença do século? Vai lá. Pois bem, irmão, segunda colocação que o irmão Reinaldo colocou aqui, os irmãos bem pontuaram, colocaram. Eu aqui, vejo né, que irmãos? tu tá de olho no Reinaldo, hein? A gente tá aprendendo, né? Isso, o irmão tu é, Isaías não, fez tu é aqui o cara sábio, mano. Tu é o cara... Eu também, ó, eu fico só aqui nos irmãos, né? E fica aqui, ó. Vai lá, coisa boa. Vamos na fonte, né? Vamos na fonte dos irmãos aí. Eu vou junto na carona do irmão Reinaldo, do irmão Isaías aí, dos irmãos. Irmãos, eu acredito que, né, é uma doença, como o irmão disse, ela foi sistematizada, na verdade, né, pela psicologia, pela medicina, dado o nome, e de repente vista com outros olhos, e vista de repente assim, com mais, como eu posso me expressar, com mais, assim, ter mais intensidade, exatamente, assim, né? Chamou a atenção, opa, se tornou uma doença que é tratável. Perfeito. Antes não tinha essa questão, né? Mas vai lá. Isso. Pelo fato do grande número, né? De pessoas deprimidas, de pessoas com depressão, são várias, né? E a depressão, acredito que ela vem por oposição, frustração, por medo, por angústia, né? E isso são sentimentos que a gente tá vivendo dia a dia na nossa sociedade, né? Vivendo dia a dia na nossa sociedade. Então eu acredito que ela tem se agravado e ela tem se tornado, sim, ao meu ponto de vista, sim, irmãos, bem simples, uma das doenças mais principais dos dias de hoje, dos séculos dias de hoje, né? Porque a depressão ela vai desencadear numa série de sentimentos, né? Numa série de coisas, trazendo doenças psicossomáticas, depois trazendo doenças até para o próprio corpo, deixando o indivíduo como irmão... E irmão Guilherme, o suicídio dessas pessoas tem provado que não é qualquer coisa não, né? Perfeito. Até nós tínhamos um dado, eu ia trazer, mas acabei não trazendo, um dado muito importante, que 10% de toda a população do mundo sofre de depressão. 10%, eu falo, 10% de toda a população do mundo sofre de depressão. É bastante. Fora se nós não contabilizarmos aqueles estados de deprimido, apenas aqueles que passam, que conseguem vencer. Eu digo somente aqueles, né, irmão Isaías? Como o irmão disse, né? Chegando, como o irmão Elton bem colocou aqui, ao fim, às vezes, ao trágico suicídio. Ok. Inclusive, se bem me recordo, esse mês é o mês do Setembro Amarelo, é isso? Setembro Amarelo, não é? Isso. Eu não sei, eu sei que o Reinaldo tá de amarelo ali, pode ser. A questão do dia da conscientização mundial do suicídio, né? Amém. Irmão, olha só, sim ou não? Ó, respondem objetivamente, eu não vou nem fazer intervalo, tá? A gente costuma fazer 3 intervalos, só vou fazer um intervalo, só vou ir pro intervalo para trocar a vinheta do meu patrocínio. Deus o livre! O patrocínio tem que tocar. E ele tá ouvindo. Tá, aqui ó, eu vou fazer a pergunta, os irmãos respondem, a pouco quando a gente voltar, os irmãos vão dar uma explicação, né, meio sucinto, infelizmente. Assim ó, eu queria programar essa questão aqui para outras programações aí, mais para frente, pra gente melhorar, a gente só arruma um pouquinho mais a pergunta e trata a mesma causa. Eu sei que foi curto o espaço aí, mas vamos lá, ó. Vou começar pelo irmão Reinaldo. Reinaldo, objetivamente, tá? Sem explicação. Mas assim, ó, quando voltar o irmão vai explicar. Em caso de depressão, o crente, não o ímpio. O ímpio tem que procurar mesmo, né? E não procura nem a igreja, né? Vai ter que procurar alguma coisa, né? Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia, né? Para sua cura, etc e tal. Eu sei que é um pouco relativo, né? Mas o irmão tenta ser mais objetivo. Procura a Bíblia ou a psicologia? Eu acho que ambos. Ambos, perfeito. Irmão Isaías, mesma pergunta. Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou a psicologia? Absoluto relativo. Tá, ambos então. É meio relativo pra tudo. Vai lá. Irmão Guilherme, perdão. O crente, em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou a psicologia para sua cura, né? Eu preciso ser curado. O que eu faço? Ambos o crente.
Ambos? Ambos também, irmão. O que é isso? Você, não, para. Vocês combinaram tudo, tá? Eu vou pro intervalo e depois vocês vão me explicar esse negócio aí. Vambora, glória a Deus. É a programação Rema que tá no ar, gente, 102.9 FM. E daqui... Solução em segurança eletrônica para o seu comércio, residência ou condomínio está na Oliveira Sistema de Segurança. Especialização em portões eletrônicos, serralheria, câmeras de monitoramentos, cerca elétrica, alarmes, reparo, serviços e manutenções. Confiança profissional é na Oliveira Sistema de Segurança. Ligue no número 997-790-777. 997-790-777. Confiança profissional é na Oliveira Sistema de Segurança. Vem comigo assim, ó. É isso aí, vem comigo assim, né? Na Rádio Vitória, 102.9 FM, programação Rema comigo está nesta noite, gente. Irmão Isaías Fagundes, nosso visitante irmão Guilherme Nunes e nosso irmão Reinaldo Carrião, que já é aí macaco velho na situação. Amém? Ele só tá... Às vezes ele fica um pouquinho escondido, aí, irmão, vamos lá? Ele disse, vamos lá, tá dentro, vamos lá. Ok? Agora, amado, nós deixamos certo aqui no intervalo, né? Sob pressão, aleluia, sob pressão, o seguinte, que nós vamos tratar essa terceira pergunta aqui. Em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou psicólogo, pra mim não deixar os irmãos em mar lençóis, porque isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é profundo, é muito relativo, verdade. A coisa não é tão fácil quanto parece, né? Algumas pessoas diriam, não, o crente tem que procurar só a Bíblia, irmão. Tudo bem. Não, o crente, irmão, ele pode procurar as duas coisas, como assim? Né? Como os irmãos responderam, a maioria dos irmãos ali, acho que todos os irmãos, provavelmente, alguns dos irmãos escolheram, não, é meio relativo. Eu quero tentar entender um pouquinho, pelo menos. Eu quero começar aqui pelo irmão Reinaldo, glória a Deus, né? Que disse que o crente tem que procurar as duas coisas, né? O crente tem que procurar a Bíblia e o psicólogo. A minha pergunta para ele, acrescentando para ele colocar ali, é o seguinte, irmão Reinaldo. Então a Bíblia não é suficiente para um caso de depressão emocional, uma depressão que não é orgânica, não é caso de neurociência, né? É psicologia, não é neurociência. Psiquiatria é outra situação, questão orgânica, etc e tal. É insuficiente a Bíblia, então, irmão Reinaldo? Ele tem que procurar psicologia? Não que seria insuficiente, irmão. Na verdade, a Bíblia em si até seria suficiente. Mas certamente essa pessoa que está nesse estágio, muito bom, ela não está só com problemas espirituais. Sim. Certamente há alguma dificuldade psíquica nela. E a Bíblia não resolve isso. E a Bíblia, não é que a Bíblia, talvez até a Bíblia resolvesse, mas Deus também deixou a ciência, e eu acho que nós temos que fazer uso dela. E aí o que eu aconselharia? Sim. Né? Procurar um psicólogo, um terapeuta, de preferência cristão, para que pudesse também estar dando bases dentro da orientação ali bíblica para aquela pessoa, né? Que não fosse dar uma receita simplesmente humana, né? E aí nós poderíamos aqui citar vários exemplos, mas o tempo não nos permite. Mas eu vejo que a pessoa precisa entender isso. Existem coisas que são para Deus e vão existir coisas que são para os homens. Deus deixou essa capacidade para os homens. E vejo que a ciência, Deus também aprimorou essa ciência da própria ciência de conhecimento aos homens, inclusive tratando de doenças psíquicas. Não sei se me fui claro. Não, irmão. Não, é que nem eu disse, né, irmão? Sei que é mais... Eu tenho que ser sucinto. Isso, aqui, eu não vou nem comentar nada, jamais, entendeu? Porque senão o irmão tem bastante argumento aí. Não, isso aí vai ficar para uma outra programação. Só quero que os irmãos expliquem a visão, né? E muito bom, irmão Reinaldo, glória a Deus. Irmão Isaías, em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou o psicólogo, o irmão disse que tudo é relativo. É uma relatividade aí, né? Eu acredito absoluto relativo no sentido, irmão, de que eu já li muito, agora que eu tava falando pros irmãos, tô meio enferrujado nisso, mas agora eu vou voltar a ler mais, já que a gente vai ter uma próxima aí. Vai. E eu vou apertar vocês, E aí eu vou poder, entre aspas, falar com exemplos de causa, né? Isso. Pessoas que são especialistas na área, né? Eu tenho alguns livros de nomes que às vezes alguém pode ouvir e dizer, mas quer falar de psicologia, mas... Não tem o canudo. Não é formado, não tem problema. Eu me escondo atrás de nomes que tem, né? E relevantes nomes, né? Relevantes.
E eu tenho alguns lá. Tá. Então, mas o que acontece, irmão? Eu vejo que sim e não, por quê? Porque a psicologia, ela lida muito com um psicólogo. Quando ele faz o acompanhamento de uma pessoa, ele não chega e identifica o problema. Ele tem toda uma construção de um diálogo. Qualquer psicólogo que eu vi vai ver isso. Eles fazem com que a própria pessoa apresente qual é o problema, só que essa pessoa ela não enxerga o problema. Eles identificam e ajudam, né? Quando isso é só no campo psicológico, quando é no campo Espiritual, orgânico ali e tal, que é outro aspecto aí. Então, e eu vejo, irmão, que existe, quer ver um exemplo? Eu vejo na igreja, eu vejo que às vezes a igreja, às vezes, existe um pouco, não totalmente, porque primeiro assim, a Bíblia ela tem a resposta para tudo, a Bíblia é suficiente para tudo, isso eu acredito. Porém, eu acredito que o psicólogo sim é importante, não vou ser reducionista e excluir o psicólogo jamais. Não. No entanto, existem ferramentas que deveriam pastores encarregados se prepararem, e eu vejo que a igreja é muito apática nisso, é muito apagada nisso. Quer ver um exemplo? A gente vê em seminários que tratam sobre aconselhamento pastoral. Ok. Só Verdade. dependendo do pastor que ele estiver aprofundado nessa questão de aconselhamento pastoral, ele vai fazer o que o psicólogo faz. Porque o psicólogo não vai dar remédio. Agora, se for o... Como é que é o nome agora? Psiquiatra, ele dá remédio. Porque o Problema psicólogo, orgânico, ele problema identifica que é um problema. Parte É orgânica hormonal, é todo esse aspecto aí que a gente Químico, fosse falar, né? a gente é longe, Tá. né? Sim, sim. Mas quando é um aspecto mais emocional, um pastor poderia, eu creio que ele poderia estar preparado com a questão de aconselhamento pastoral, de ajudar essa pessoa, de conduzir essa Pois pessoa. é só uma observação. Quando o psicólogo ele detecta que o problema é espiritual e ele é cristão, ele envia para a igreja, ok? Ou ele envia quando a doença é mais orgânica, é uma reação da parte soma, né, que é o corpo, etc. ali, a parte cérebro, ele manda para um psiquiatra. O psiquiatra, que é uma questão orgânica, há um tratamento medicamentoso, né? Medicamentoso, exatamente. Por ação de remédios, né? Exato. Eu vejo esse ponto, não cortando a Isaías, Não, mas já não. também dentro dessa que ele colocando ali, é que o que é espiritual, né, irmãos, se trata com o espiritual, mas o que é carnal, né, irmão, se trata com a carne, né? Até ouvi um irmão comentando muito interessante a respeito da área da psicologia, que ele estava pregando e falando, e uma irmã daquelas muito antiga, muito crente, muito antiga, se levantou e disse assim, isso é uma heresia, tá falando que depressão não é demônio, isso é uma heresia, depressão é demônio sim, só que a irmã estava com um óculos, daí ele falou assim, minha irmã, se depressão é demônio e tem que ser expulsado, tem que ser curado e não é curado, então por que a irmã está usando óculos? Por que a irmã foi num médico e precisa de óculos? oculista, né? Num oculista, no caso, né, irmãos? Então, como o irmão Reinaldo colocou também ali, tem coisas que são pra gente, pra ciência, pra sabedoria que Deus deu ao homem, né, irmãos? Que Deus dotou o homem dessa Como um sabedoria. dom isso também. Como um dom. Vocês estão na minha pergunta, irmão. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou apertar vocês muito na outra, irmão. Irmão. Porque. Não, é verdade. Porque veja bem, irmão, será que Deus, ele. Será que foi da vontade de Deus criou a psicologia, irmão? Que os irmãos estão colocando aí. Né? Deus criou mesmo. Olha, eu quero ver, eu quero. Olha, Jesus eterno, coisa boa. Tem um tema aqui abençoado. Eu e creio, eu vou irmão ouvir Elton. também essa rádio aqui, porque tá gravado, pra gente tirar uns temas abençoados ali. Fala aí, Eu Ana. creio que toda verdade que é Sim. verdade, ela vem de Deus, independente de onde. Eu creio que Nietzsche, um dos maiores, entre aspas, assim, ateu da história, ele falou muitas verdades que era de Deus, ainda que ele desconhecesse, ainda que ele excluísse essas verdades de Deus. Mas daí fica uma coisa Né? meio mesclada, Isaías, porque, por exemplo, Freud, né? O Freud é o pai da psicologia. Da psicanálise. Da psicologia, o tratamento da É? psiquias. O Freud, quando ele sistematizou e chamou isso de psicologia humana, cara, ele disse que a psicologia deverá substituir a Bíblia. Cara, isso é grave, eu não tenho como dizer que... Mas aí a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem um contraponto para isso. Porque a Bíblia Sim. fala que quem dá sabedoria é Deus. Sim. Porém, tu pode... Mesmo que ela não seja reconhecida. Tu pode, como Deus. não, Exato. mas tu pode ter uma sabedoria divina ou, segundo o Tiago, uma sabedoria animal. Então, Sim. tipo assim, o que Deus te dá, Humana, se tu né? não souber administrar, não souber gerir, e aí nós vamos entrar até no outro assunto aqui, né, mas Não, tá pra bem, refutar beleza, o que o senhor falou isso aí, na verdade eu posso muito bem receber algo de Deus, uma capacitação e usar pro mal.
Exato. Então, E na verdade aquilo que é não que verdade ele tenha necessariamente usado, é que aquilo que é verdade, a verdade ela é absoluta, independente de qual a verdade, não a verdade que de fato não é uma verdade. Então aquele princípio Eu sabia que ia faltar tempo, irmão Isaías. Desculpa, mas não vai dar. Por isso que eu disse, eu deixei... Cara, e eu vou dizer uma coisa pra você, eu fiz de propósito isso. Eu sabia que... Falta o irmão Guilherme... Não, tem tempo aqui. Precisa falar ali, né? A não ser que o irmão não queira ir, entendeu? Estamos tranquilo. Tô do lado dos professores daqui, do lado dos irmãos. Ah, Então, tu não vai fugir não, irmão. Tu já tá na fita aí, que nem diz o outro, né? Mas, irmão, assim, o senhor falou aquela hora, o senhor deve ter algum ponto ali, e até o irmão pode colocar agora aí, essa questão aqui, irmão, né? Sobre, em caso de depressão, o crente procura a Bíblia ou a psicologia, né? Eu tô entendendo todas as colocações aí dos irmãos e tá beleza, vai lá. Eu gosto de provocar, né, irmão? Pra gente, né? amém, irmão. Eu não quero ser polêmico, né? Aos irmãos Sim, que nos sim. escutam, aos irmãos que nos ouvem, aos irmãos que estão na mesa aqui também debatendo, mas quase que praticamente, categoricamente eu afirmo, deve procurar os dois. Ok. Deve procurar os dois, né, irmãos? Porque aquilo que é espiritual, o homem não vai resolver. Mas aquilo também que é espiritual, só Deus resolve. Se for carnal, o homem, Deus dá entendimento, como o irmão Reinaldo colocou ali, né? Para uma sabedoria usada para o bem, né? Não para se sobressair de repente, ou não para negar a Bíblia, ou não para negar uma ação de Deus, né, no sentido, mas para, no caso, abençoar o homem e trazer isso ao homem como um benefício. Certo. Por isso que o Reinaldo ressaltou a questão que é interessante, o psicólogo ser cristão, né, irmão Reinaldo? Que daí é outra. Por isso nós vamos trabalhar, vamos deixar. Eu sei que os irmãos tinham bastante coisa aí pra falar. E a bênção de Deus. Olha, irmão, obrigado pela oportunidade, né, da gente ter estado junto aqui. Você viu que passa rápido, né, irmão? Voando, né, meu irmão? Bah, que coisa, Super. né? Super rápido. São 4, né? 4:09 aqui. Eu quero deixar para os irmãos fazer algumas considerações, né, para as pessoas que estão passando agora angústia, né? Eu vou pedir para vocês dizer para elas, se elas tiverem depressão, para elas procurarem um psicólogo. É isso que vocês vão fazer agora? Eu acho que eu vou sustentar aqui meu assunto, passar régua aqui, né? Agora sai justo. Porque nós não conseguimos, então Não, como é não. que é que fica Primeira enrolado? coisa, eu acho que nós temos que tratar causas. Ai, meu Deus do céu. Trate Sim. as suas causas, que é da onde nascem elas, né? Sim, sim. E eu vou citar o caso aqui Certinho. rapidamente, Noemi. Noemi, ela tinha uma causa que era a sua, quase a falta de fé, né? Ela estava numa vida desgraçada lá. Mas é interessante que Deus vai usar a sua própria nora para fazer lembrar que ela tinha um Deus, né? Agora, também, se você não conseguiu tratar a sua causa, trate quando você está passando mesmo. E eu vou citar o caso de Elias, Sim. quando estava aqui lá na caverna e Deus acabou ali tendo misericórdia sobre ele. Porque dependendo da sua consequência, talvez não vai dar tempo mais de... Tá. Amém? Essa é a minha conclusão. Então, Não, tu concluiu nada, irmão. Tu vai falar depois, na outra segunda-feira, tu vai aumentar essa benção aí. Que foi muito interessante, irmão Reinaldo, né? Eu sei que é um campão, irmão Reinaldo, campão. Irmãos, olha, eu quero, né, nós vamos fazer uma oração, a Bíblia os diz... irmãos vão finalizar. Poxa, eu finalizei. É mesmo, desculpa, irmão. Eu tô olhando aqui pros minutos aqui, tô ansioso aqui, mas os irmãos ficam na liberdade, tem tempo aí. Irmão Isaías, né, acostumado aí com a Rádio Vitória, essa programação abençoada. Irmão Isaías, tua finalização aí, né, a aplicação pessoal pro nosso ouvinte. Bem, meu irmão, o conselho aqui que foi dito pelos irmãos é que procurem sim ajuda, só que jamais se esqueça de buscar em Deus em primeiro lugar. Porque é realidade, a gente disse aqui, mas faltaria tempo para a gente explicar melhor aquilo que a gente pensa de fato. No entanto, eu vejo que às vezes falta uma introspecção em nós mesmos, para nós identificarmos coisas que contêm respostas na Bíblia. E então, a partir disso, aí nós tomamos uma posição. Só que uma posição, claro que eu sei que vai ser bem difícil dizer para alguém ser racional em decisões quando está desse jeito. No entanto, existe sim uma resposta. Procure sim, mas não se esqueça de primeiro procurar uma ajuda em Deus, de um pastor, de alguém que possa lhe ajudar. E se sim, não, então procure um psicólogo cristão, de preferência, você que é cristão,
porque eu creio que ele vai saber lidar com ambas as situações de vários aspectos. Amém. Irmão Guilherme Nunes. Eu acho que é isso mesmo, irmão Isaías. Eu acredito que a procura de um líder, né, de um pastor, até que tenha um discernimento da parte de Deus, que te traga de repente um bom conselho, um esclarecimento, vai discernir se é uma causa de uma ação, de repente, né, uma influência espiritual, orgânica, ou se é orgânica, e vai até de repente te direcionar, né, para para um tratamento correto, para um Em tratamento. vez de te dar uma luz que tu nem precise. De repente tá aí em casa, de repente, né, se sentindo mal, angustiada, de repente também, né, o ideal seria interessante conversar com o psicólogo dos psicólogos, Jesus. Pois é, aí Dobrar os joelhinhos, pegar a Bíblia, Aleluia! dar aquela conversadinha Deus é com bom, o Deus é psicólogo bom, dos psicólogos, Deus é né? Deus é bom, Deus é bom. Sim. Amados, olha, em segundos eu quero dizer uma coisa, tá? Nós vamos tratar, né, essa questão última lá, né? E eu quero deixar para reflexão dos nossos ouvintes o seguinte: a Bíblia é suficiente para tudo, inclusive para cura orgânica, né? Nós não precisaríamos da psicologia, não precisaríamos do oculista, nós não precisaríamos, se nós de fato tivéssemos a fé que devíamos ter, que deve ser trabalhada. O irmão Reinaldo falou sobre isso. Então o problema não é a Bíblia, o problema é as pessoas. O problema é a pessoa. Então, se nós não temos, irmão, capacidade de entender e absorver a plenitude da Bíblia, que traz, inclusive, através da fé, a cura orgânica, e através do entendimento, a cura emocional, através da ministração, da unção, da transferência de unção, a cura para a depressão, se nós não temos essa questão, nós temos que procurar realmente o psicólogo. E se eu não tivesse essa capacidade também de alcançar os segredos, os mistérios que a Bíblia tem para mim, eu procuraria também, é lógico. Então psicologia não é uma religião herege, né, que vai contra a palavra, muito pelo contrário, né, irmãzinhas? A psicologia, ela tem essa tendência, e ela é tão verdade que o crente sempre busca ela como ferramenta para ajudar as pessoas, né? E nós não podemos também, né, irmão Elton, demonizar, né, a psicologia, né? Sim. De forma nenhuma, né? Porque em alguns pontos ela ajuda o homem também, né? Como é que tu falou? Demonizar. Eu demonizo, irmão, algumas questões doutrinárias de origem dela. De verdade. Eu poderia trazer o conteúdo aqui e dizer que é aberrante algumas coisas. Mas que nem uma irmã psicóloga disse. Ela entende todo esse processo. Mas é incrível, irmão, a forma que ela usa, né, para desenvolver e ajudar as pessoas, porque ela é crente, ela é cristã, entendeu? Muda a perspectiva. Por exemplo, a psicologia, vocês sabem que elas colocam o egocentrismo no meio como resultado da própria cura da pessoa, a força do braço. Gente, isso é antibíblico. Você vai no psicólogo e o psicólogo diz que a cura está na pessoa, é complicado. Mas se você pegar um psicólogo cristão, ele vai tratar diferente. Ele não vai ter essa coragem de ele, porque ele tem uma ferramenta a mais, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, etc e tal. Mas nós vamos tratar essas questões aí na próxima programação. E foi benção, irmão. Meu Deus, eu tô, glória a Deus, apaixonado por essa equipe. Aqui, ó, eu tô vendo, vamos levantar, tirar uma foto aqui, tá? Esse aqui é o retrato da equipe, irmão. É o retrato da equipe, entendeu? Eu vou orar pra Deus dar um sonho pra vocês esta noite e dizer, eu preciso entrar no rema. Irmão Guilherme, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus, irmão Guilherme. Amém, irmãos. Eu que agradeço, irmão Elton, irmão Isaías, né? Os irmãos me convidarem a estar aqui participando, aprendendo junto com os irmãos aí, né? Adquirindo conhecimento. Deixa uma paz para todos os irmãos aí que nos escutaram nesta noite. Glória a Deus. Irmão Isaías Fagundes. Deus te abençoe, que a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão nos acompanhando e aproveite para buscar em Deus uma resposta, quem sabe não sei quem está ouvindo, se alguém, quem sabe, com algum problema, você até pode procurar o psicólogo, mas nunca se esqueça que existe o psicólogo dos psicólogos, Jesus Cristo. Glória. Irmão Isaías Carrion é bom, né? Irmão Reinaldo Carrion, glória a Deus. Obrigado, viu, irmão Reinaldo? Deus muito obrigado, irmão. Queremos aí abençoar nossos ouvintes, em nome de Jesus, que essa palavra possa servir de bênção, né? Glória a Deus, irmão. Ficamos aqui em nome de Jesus Cristo, nós não podemos fazer mais nada, passamos 3 minutos, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima segunda-feira, hein? O assunto é esse. Não, o assunto vai ser outro.
esse outro assunto aí, daqui 2 semanas nós vamos se preparar e vamos trazer aí uma longanimidade aí, né? Uma longa palavra, né? Só nesse tema aí. Vamos lá! Deus abençoe em nome de Jesus, uma ótima semana e segunda-feira pra você.